Já pensou em aprender a lidar com a ansiedade, com a tristeza, com a preocupação, se redescobrir como esposa, fortalecendo um relacionamento de 18 anos, se redescobrir como profissional, como mãe, como atleta e conquistar aquilo que você nem imaginou que poderia em apenas um mês? Tati, isso parece bom demais para ser verdade e eu mesma, meus amores, não acreditaria se não tivesse conduzido pessoalmente o processo de desenvolvimento da doutora Ludmila dentro do Saia da Fossa. Vamos conhecer a história dela? Você me contasse um pouquinho como é que estava a sua vida antes de você conhecer a metodologia, antes de você compreender como a inteligência emocional funciona, como compreender os seus próprios sentimentos, as suas atitudes, as suas crenças. O que é que foi que te levou a perceber assim, não, eu preciso realmente de ajuda, está acontecendo alguma coisa de errado comigo? Conta um pouquinho, como é que estava a sua vida, como é que estavam as coisas todas do lado prático, como é que você estava com você mesma, como mãe, como profissional, como esposa. Conta um pouquinho. Então, uma verdadeira bagunça, né? Uhum, Tudo bem desordenado, porque o que eu vivia era justamente em virtude das opiniões alheias, né? Do que os sim, outros iam pensar, do que todo mundo julgava, enfim. Então, tudo que eu ia fazer era a primeira coisa que me vinha à cabeça. Por mais que era algo que eu gostasse, que eu quisesse muito fazer, às vezes eu deixava de lado e me martirizava, né? Porque isso acabava machucando muito. E então foi surgindo várias situações, né? Principalmente a profissional, né? Na qual sim. já na área já há quase o quê? 8 anos. E aí eu não me considerava advogada, né? Como eu falo, me chamava advoguete. Então, fazia as coisas, tinha vontade, mas não da maneira que eu achava melhor e que eu gostaria de fazer. Sim. Então, acabou que por muitos anos eu vivi isso. E aí eu senti o quê? Muito oprimida, eu não conseguia desenvolver o que eu gostaria, principalmente na área, né, da qual eu Sim, trabalho, que é muito humano, lidar assim, com pessoas mais humildes, então eu queria me doar mais, e tudo isso eu tinha esse impedimento sim. por sempre me diminuir, sempre achar que eu não era capaz, sempre me achar que as pessoas eram melhor do que eu, que o meu conhecimento era muito pouco e que não servia. Então, tudo isso foi desencadeando dentro de mim uma ansiedade, né? E aí, contudo, trazia isso para dentro de casa, esse reflexo, porque daí, quando você está dentro de casa e as pessoas que estão próximas a você, você já acha que vai aguentar tudo e vai suportar e vai ficar tudo bem. Ali é como fosse um saco mesmo de lixo, você joga tudo dentro. Sim. Então, quando eu me voltava para dentro de casa, para o esposo, para os filhos, onde eu despejava tudo. E aí toda a ansiedade, todo o nervoso, toda a angústia, tudo eu deixava ali, achando que as pessoas eram meio que, digamos que, obrigadas a aceitar. Sim. E isso só me fazia mal, porque depois vinha o remorso, né? Ninguém tem nada a ver, ninguém tem culpa disso. Então, isso foi criando uma proporção muito grande, né? Na qual a ansiedade já estava bem além, onde eu já estava com pensamentos negativos, pensamentos ruins mesmo, Sim. no qual eu já não conseguia produzir, tudo já vinha bem lento e foi realmente zerando, assim. Eu Sim. só queria estar em casa, muito entristecida, não conseguia ter atitude para nada, energia zero mesmo. Sim. Então, eu vi que aquilo ali estava me fazendo já muito mal, já estava em uma situação, né, já bem precária. Eu cheguei a procurar médico e tal, e me foi receitado, sim, medicamentos, né, para que eu já entrasse, porque eu já estaria aí com um nível, como ele falou, um grau, né, muito elevado de ansiedade, e o meu psicológico já estava bem afetado. Mas naquele momento eu não senti de tomar aquela medicação, né? Falei, Sim. não, estou Opção passando por sua, na tudo isso, verdade, né? mas eu acho que precisa um pouco de mim, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me esforçar e buscar algo que eu possa sair dessa de uma maneira melhor, não condenando a questão de tomar o medicamento, Sim. mas eu, dentro de mim, eu sentia que eu não estaria tão já em um grau de medicamento, que eu poderia tentar, se eu não conseguisse, de outra forma eu voltaria.
Sim, Foi quando eu buscando, né, os métodos, pesquisando, buscando saber algo que me trazia mais esse lado pessoal, porque o que eu sentia era isso, é tratar o meu pessoal, o meu eu, parar de sim, me diminuir, né? Eu precisava trabalhar esse eu, que estava adormecido, estava ali bem massacrado mesmo. E com tudo, toda a carga também, né? Eu sempre me cobrei muito, sempre apontei demais meus erros, meus defeitos. Por mais qualidades que as pessoas vinham me falar, eu não aceitava. Eu dizia, ah, que nada, quem perdeu para me achar e tal, era o que eu dizia. Então, tudo isso eu rebatia, né? E nesse momento de rebater, você está afastando realmente tudo de maravilhoso, de positivo que poderia estar chegando para você. Então, eu dava de testa com tudo isso. E aí foi quando eu encontrei, né, pelo sim, Instagram, já te acompanhando, te conhecendo, sobre o método Sai da Fossa. sim. Com tudo isso, foi a maçanetazinha, né, girando ali. É, deu tudo certo. Lude, e assim, você me falou de vários pontos realmente que estavam te fazendo mal, o jeito com que você se enxergava, o quanto você se massacrava e que isso te prejudicava no trabalho, nas suas relações familiares. Mas se você pudesse, por exemplo, identificar só um problema ou um desafio de tudo que você viveu, você consegue enxergar qual que era esse problema, Tati? Era esse problema que acabava se ramificando e contaminando tudo que estava à volta. Você consegue identificar qual desafio que era esse? O desafio maior, o medo. O Eu medo. tinha medo de tudo, o medo de tomar atitude, o medo de mudar, o medo de decidir por um outro ângulo. E Sim, ali eu ficava empurrando mesmo, enrolando, mas o medo, ele me aprisionou bastante, bastante mesmo. Se eu puxar ali para a minha área profissional, o medo ele já estava no ponto de me dominar mesmo, porque eu precisava avançar, eu sim. precisava tomar novos rumos e que foi tudo indo para um funil, né? Como é que diz? Diminuindo cada vez mais as Sim, possibilidades, né? sim. Então eu me via sem chão, eu tenho que ir para algum lugar, mas o medo não me deixava, e ali eu ficava naquilo Paralisada. paralisada, vivendo as mesmas situações, todos os dias as mesmas coisas, né? E em alguns Uhum. momentos, na humilhação, aceitando certo tipo de situação, certas palavras ou certas atitudes das pessoas e eu simplesmente silenciava, porque eu não tinha medo eu tinha medo de Sim, me posicionar, de falar, de decidir por mim, pelo melhor, né, para mim no sim. momento. Então isso foi assim massacrante, foi o pior, assim, e foi o pior e ao mesmo tempo foi diante disso que eu consegui, né, tomar esse ponto de partida, foi através disso aí. De enxergar, né? Tipo assim, nossa, tem alguma coisa muito errada. Tá acontecendo uma Sim, coisa muito errada. muito E como é errado. que você se sentia, Lud, em relação a esse medo? Como é que era a sua rotina, o seu dia a dia, por exemplo, no escritório? Você falou que sentia medo e se paralisava. E eu lembro que durante o treinamento você falou também que, por exemplo, você adora correr, você se transformou aí numa atleta e você tinha medo de correr, você tinha medo, sei lá, de assalto. O seu mindset, a sua mentalidade era 100% voltada para o perigo, como se você estivesse em perigo iminente o tempo todo, independente da situação, certo? Isso, E como é que verdade. você se sentia todos os dias, por exemplo, no escritório, quando você se sentia medo, na rua, quando você ia correr, você sentia medo, eu não sei se dentro de casa, com seu marido, você tinha alguma insegurança familiar, por exemplo, na educação que você estava dando para os seus filhos, ou no amor que você estava dando para os seus filhos, porque o medo e a insegurança, muitas vezes, ele se expande quando a gente tem um medo e insegurança em uma área da vida, muitas vezes ele acaba contaminando outras áreas da vida. Como é que você se sentia com esse medo, com essa insegurança, quais eram os efeitos práticos que isso trazia para a sua vida? Sim, sim, isso expandiu de uma forma imensa, né? Foi para Uhum. todas as áreas da minha vida, todas. E o que eu sentia mesmo, muita tristeza, eu me abatia muito fácil, Sim, né? Hora eu queria estar alegre, eu queria estar feliz, mas eu não conseguia. Era sempre achando que eu estava em perigo, sempre achando que as pessoas estavam até maquinando para me fazer mal. Tudo sim, isso vinha na minha cabeça, o meu pensamento. E por mais que eu buscasse fazer tudo certinho, tudo organizado, tudo de forma correta, parecia que as pessoas estavam sempre contra mim.
né? E se eu ia correr, é porque ia acontecer alguma coisa. Se eu ia trabalhar, já era naquela insegurança de que alguma situação negativa já poderia a qualquer momento acontecer. Então, o pensamento sempre voltado às situações negativas. E aí era onde eu me prendia, né, dentro de Sim. mim, guardava muitas vezes, e a tristeza muito profunda, a ansiedade, o nervoso ao máximo. Isso foi também para as amizades, porque daí eu já tinha o receio, né, o medo de quem se aproximava, se realmente aquilo era verdade, ou se a pessoa estava ali mesmo por enganação ou por alguma situação. Então, me fazia sentir a pior pessoa. Pior pessoa. Era como se o patinho feio, né? No meio ali da situação. Então, onde quer que eu fosse, muitas vezes para mim chegar aí em um local, em uma loja, vamos dar um exemplo, eu não ia só. Então, eu às vezes, vamos chamar uma colega, alguém, vamos comigo. Porque é como se eu me sentisse segura, tem alguém comigo para me poder ir. Né? Então, todos esses momentos, até situações às vezes mais simples, e eu não conseguia driblar isso, né? Encarar mesmo e vencer. Eu me recuava todas as vezes, era isso que eu fazia. E prendendo isso, me recuando, era onde tudo ia se alimentando dentro de mim, né? Aí vinha os pensamentos negativos, muito pensamento ruim eu tive, eu já tive até pensamento tipo, morrer logo e resolve tudo e tá tudo tranquilo. Sim. Cheguei a pensar isso também. Mas, graças a Deus, E nada você disso foi consegue, permitido. não, e você consegue enxergar porque a sua vida é maravilhosa, você é muito bem casada, tem uma família linda, tem uma profissão que, pelo que você fala, apesar da falta de crença que você tinha em você, você é uma excelente profissional, que as pessoas conseguiam ver isso e você não conseguia ver isso. Então você tem uma profissão que você gosta, que você se dedica, um marido incrível, filhos maravilhosos. Você consegue identificar o que que era que fazia você ter esses pensamentos? Por exemplo, que você consegue enxergar que era o tempo todo da sua cabeça trabalhando contra você, a única coisa que acontecia, porque tudo que estava em volta era bom, era próspero, enfim, abundante, e a única coisa que te boicotava eram os seus pensamentos. Você consegue Pensamentos. perceber isso? Sim, sim, os pensamentos. E durante o Ele Saia queria da me Fossa? dominar mesmo. E domina, depois você Dominou, né, por um bom tempo. dominou. E, por exemplo, você escolheu por não tratar com medicamento, pelo menos não no primeiro momento. Caso fosse necessário, você falou que ia procurar realmente ajuda para fazer um tratamento médico voltado à sua ansiedade. Agora, você imagina quantas pessoas não pensam como você e já vão direto para um tratamento, sim, um tratamento mais, vamos dizer assim, um tratamento mais sério, que você vai tomar um medicamento controlado, e Às que vezes até agressivo, né, porque as reações dos medicamentos eram isso, também uma das coisas que mais me bloqueava, eram as reações que eles, os efeitos pessoas que eu já colaterais. conhecia, né, que se Sim, tratavam, dizia, né, então sim. isso também foi que me deixou balançado. Mas você tem consciência que a sua decisão foi muito corajosa, né? Sim, sim, foi arriscado, né? Sim. Mas é daquela opção. Se eu perceber que não vai, aí eu volto, mas eu vou tentar. Porque dentro de mim eu sou muito sensitiva, né? Assim, cada um, claro, sua religião e tal, mas eu sou uma pessoa assim muito voltada. Meu lado espiritual, ele é muito. E quando bate, é Alguma chave. coisa que fala, né? Alguma coisa. Eu sinto isso Fala e também. muitas vezes grita e eu não e às vezes grita e eu nem me abro, eu deixo para lá. Eu Sim. falo, é coisa da minha cabeça, mas não é. Aí fica ali martelando, martelando. Então, dentro de mim dizia, né, que eu fosse buscar mesmo tratar a Ludmilla que estava ali bem massacrada, bem escondidinha mesmo, para poder se reerguer. Então, eu acreditei nisso e fui atrás. Falei, se for coisa da minha cabeça, eu volto, mas eu vou acreditar, vou fazer. Vou mergulhar de Vou cabeça. mergulhar. Lude, quais foram os pontos da nossa metodologia, do método do Saia da Fossa? Quais foram os pontos do nosso treinamento que mais te chamou a atenção? Que você falou assim, meu Deus, isso virou uma chave. Quais foram as principais viradas de chave que você teve durante o mês que a gente trabalhou junta?
Ixi, foi tanta coisa maravilhosa, né? Tenta lembrar. E Mas quais foram, assim, assim, talvez que você, quando você foi dormir, você falou assim, meu Deus, eu realmente preciso mudar isso. Ou, meu Deus, então era isso que acontecia comigo. Quais foram, assim, os que mais é te mesmo marcou? nesse sentido, né? Voltado a, Sim, a esse pensamento negativo de perseguição, de medo, isso foi muito relatado. Nessa sim, situação de você se cuidar, de você agir naquilo que você se sente bem, né? Então, isso eu interiorizei bastante. Se eu me sinto bem, se eu não estou fazendo mal a ninguém com aquilo ali do qual eu estou fazendo, ou que eu estou. Às vezes, até vamos um exemplo, postar algo, eu não estou fazendo mal a ninguém, é algo que eu estou gostando, está me fazendo bem, pronto, acabou. Então, fui trabalhando isso de que as pessoas podem apontar, né? Como também pode fazer bem, pode incentivar também outras pessoas. sim. Agora, uma frasezinha que eu peguei muito e trago comigo até hoje, então, às vezes, se alguém me fala alguma coisa, eu já lanço, é dizer que cada um oferece o que tem. E que se eu tenho amor, se eu tenho carinho, se eu tenho admiração a oferecer e a pessoa não tem, paciência, eu estou fazendo a minha parte. Então, isso aí eu peguei, eu abracei, e para onde eu vou, eu levo, que cada um oferece o que tem. Se a pessoa só está conseguindo oferecer a inveja, o mau humor, o negativismo, as energias pesadas e ruins, é como o Tati fala, tá entregue aí para o universo, isso não vai me atingir, porque eu estou aqui blindada e pensamento positivo. Então, isso eu abracei de uma forma assim tamanha que, inclusive, essa semana passada eu já conversava com amigas sobre isso, cada um Sim. oferece o que tem. E nada é pessoal, né, Lud? Nada é pessoal. Aquela pessoa que está me oferecendo algo talvez de ruim, aquilo lá é dela, é o que ela tem para oferecer. Agora eu não sou obrigada a pegar para mim, não sou obrigada a aceitar, a receber. Então, isso foi uma virada de chave, assim, acredito que a maior, assim, para mim, por força mesmo, de parar e pensar, então, eu tenho que passar aqui na peneira, né? Vou peneirar um Sim. pouquinho, não vou sair abraçando tudo isso, não. Se a pessoa apontou, se a pessoa jogou tudo isso em cima de mim, às vezes não estava legal naquele dia. Sim. Enfim, eu nunca fui uma pessoa de guardar mágoa, de guardar rancor. Isso não. Pelo contrário, mesmo as pessoas fazendo isso comigo, eu ainda assim tentava, de alguma maneira, ajudar, né? Por mais que parecia distorcia até as coisas no final das contas. Mas, por mais que eu não guardasse rancor, às vezes isso já me atingia, né? De alguma forma já me atingia. Então, foi necessário peneirar mesmo e pensar dessa forma. E daí, pronto, eu sigo e já vem, puxo na minha mente esse gatilho e já não deixo nada me afetar. Semana passada, uma amiga minha falou comigo e disse: Ó, Mila, tal pessoa veio falar comigo e eu não gostei, porque foi num sentido assim de: nossa, Mila tá bem, né? Olha só, tá em todos os eventos, viajando. Quis dizer assim, que eu estava bem financeiramente, se eu quer, só que eu disse que o Sim, tom que a pessoa falava era bem irônico, assim, né? E sim. tal, até achava que eu tô Malicioso. isso. Aí ela me contou, falei, foi mesmo, menino, que maravilhoso, que conseguiu me enxergar. A Exato. pessoa me viu, então realmente eu tô aqui, tô indo para os eventos, vou para as corridas porque eu gosto, que me faz Tá bem. iluminada. Vou postar minhas viagens porque eu fui, Deus sabe que eu abri mão de umas coisas para outras e fui, graças a Deus deu certo. Aí ela se espantou, falou, Mila, você, porque ela conviveu bastante comigo. Eu falei, sim, eu. Que Deus abençoe essa pessoa que está falando tudo, que te falou tudo isso nesse Sim, sentido, mas para mim não vejo nada demais, ela está oferecendo isso e eu vou oferecer para ela muito amor e positividade, que ela consiga também viajar, ser feliz e viver bem com a família dela. Essa amiga minha até ficou assim, sorrindo. Mila, não é de você que eu estou ouvindo isso, porque isso já me derrubava e eu já ia, sério, vou bloquear no meu Instagram. Ah, não quero ninguém vendo minha vida, tá vendo? Já tá fez isso, deixa ver, deixa fluir e bola para frente. E é incrível hoje eu parar e pensar assim, poxa, esses dias essa amiga falou isso, eu tô aqui, né? Feliz, contente, graças nem a Deus, aí. Não, e tá eu vi, tudo eu nas vi mãos de Deus. É um ele que ditado. protege, que cuida de tudo. Isso, e assim, as coisas dos outros, elas só atingem quando a gente se alinha com essa vibração. Se os nossos estados emocionais, eles estão fragilizados, se a gente está
com pensamentos ruins, se sentindo mal, se sentindo ansiosa, tendo pouca crença na gente mesma, com a autoestima baixa, a gente se alinha com essa energia, com essa vibração, com essa malícia, e isso realmente pode atingir a gente. Agora, quando a gente está fortalecida, quando absolutamente nada é capaz de abalar a crença que a gente tem na gente mesmo, ixi, deixa que Bate fale. mesmo. Nem outra, cada um. Eu acho muito engraçado quando me perguntam assim, Tati, o que que você acha de fulano? Tati, o que que você acha de tal situação? Eu falo, eu não acho nada, não acho nada. Até porque todas as pessoas do mundo, elas arcam com as consequências daquilo que elas pensam, daquilo que elas fazem. Então, eu não desejo mal, eu não desejo de forma alguma, ou penso que a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Ela simplesmente está fazendo o melhor que ela pode, independente do que for, ela vai arcar com as consequências disso. Então, se é Vai. certo, não é problema meu, se é Certeza que é errado. mesmo essa terrinha aqui, África, com tudo. Exatamente. Então, Não tem assim, outro eu lugar. não há. Ai, ela foi maliciosa. Quando uma pessoa é maliciosa, a pessoa mais prejudicada é quem falou. É da boca dela que o veneno está saindo. Então, eu tenho compaixão por quem faz isso sem saber que o mais prejudicado está sendo ela mesma. Eu até comentei Verdade. isso com uma aluna minha, que quando uma bomba explode, Lude, a mais prejudicada é a bomba. A gente fica pensando que é quem está em volta, mas É. quem é mais prejudicada é a bomba. Então, quando você tem um pensamento ruim, usa palavras maliciosas, tem atitudes que de alguma forma podem prejudicar outra pessoa, é que nem você ficar bebendo uma gotinha de veneno todo dia. Então, eu não tenho raiva dessa pessoa, eu não tenho compaixão. Peço para que Deus Verdade. ilumine os pensamentos e as palavras dessa pessoa, É bem assim, para que ela não beba do próprio veneno. é isso. Meu amor, mas me conta um pouco em relação à sua mudança, porque assim, você está claramente mais iluminada. Você sempre foi um mulherão muito lindo, uma mulher muito bonita, alta, sorridente, mas você conseguiu, nesses últimos meses, você conseguiu ficar ainda mais do que você era. O seu cabelo está diferente, os cílios estão diferentes, o sorriso dá a sensação que está mais largo. Conta aí que mudança foi essa? Ah, é uma mudança interior muito profunda, profunda mesmo. Um resgate pessoal lá de dentro, lá da raiz mesmo, né? Buscando trazer mesmo para onde eu vou, né? A alegria. Sempre gostei muito de brincar, de sorrir, isso ficou muito escondido por muito tempo. Então, é voltar a transparecer isso, a trazer isso para as pessoas ao meu redor. Porque não adianta eu viver situações e as pessoas não têm culpa e eu saí saltando em todo mundo. Ninguém tem nada a ver com o que a gente está passando, né? Não que a gente vai viver também de fachada, como diz, né? Sim, Nós somos quem realmente somos, mas é respeitando também o outro. Então, eu sempre, com esse resgate, é voltar a essa origem, né? Do sorriso, da alegria, do pensamento positivo mesmo, porque tudo para mim, nossa, era muito negativo, demais. Então, pensar positivo, pensar que vai dar certo, pensar que vai acontecer da maneira que realmente tem que acontecer, que seja bom ou ruim, era aquilo que tinha que acontecer, e agradecer a Deus por tudo, louvar em todos os momentos, ser grata, é uma coisa também que me trouxe muito, foi a gratidão. Nossa, eu sempre tive aquela questão de agradecer pelas mínimas coisas, né? As sim, pessoas às vezes te elogiar, te agradar, ou o que for, sim. gratidão. Mas não era da maneira na qual eu enxergo hoje essa gratidão. É de uma forma muito mais intensa, muito mais verdadeira, é algo que vem assim mesmo, que tudo que eu olho, eu vejo gratidão. Então, a gratidão é algo também que eu abracei, que eu busco cultivar todo dia. Se eu fazia, mas era pouco, hoje eu estou tentando trabalhando cada vez mais para redobrar isso. Então, quando você está positivo, você está mesmo na gratidão de tudo que está acontecendo, Na abundância, né, você tem Lud? que A gente se transparecer mesmo a conecta. felicidade. É de Mas dentro foi um para fora. resgate profundo. Doeu por muito tempo, mas é gratificante demais hoje. Minha mãe fala, né? Depois de velha, a pessoa, ela até no dia da live ficou lá escrevendo, eu nem via. Ela Aí eu estava me dizer, apaixonada. estava cachaceiro, como pode dizer, meu Deus, a menina resgatou porque era cachaceiro. Ela tá bebendo, ela tá saindo, e eu nem vi. Falei, ainda bem que depois a Tati corta os comentários, tudo. Aí eu ficou
café, o negócio é sério, sua mãe tá lá falando coisa. Mas é porque ela mesmo fala. Mas ela estava super empolgada, ela estava super orgulhosa de você. Ela falou, jamais ia te ver daquele jeito. Então, minha mãe, ela brincava, antigamente ela dizia, né, para as minhas amigas, faz essa menina beber um pouco, sei lá, faz ela acontecer alguma coisa para ela ficar alegre, para ela ficar descontraída. Essa menina é tudo muito rígida, é tudo muito ao pé da letra, a vida não é assim. Então, ela dizia isso para minhas amigas, gente, nunca avisei com a mãe, fala que a filha vai beber, vai incentivar as coisas. Mas eu entendo qual era o objetivo dela. Ela queria me ver, era feliz, era descontraída, e achava Leve. que isso ia me dar um momento, né, de poder viver. E hoje ela percebe que não é isso. Isso vem só como consequência mesmo, porque hoje eu me alegro, eu realmente me divirto muito mais, e não é necessariamente bebendo, né? Ixi, e Mas agora inclusive, tá toda atleta, você potencializou esse seu lado atleta, não potencializou? pois é, então, aí descobri a corrida, meu Deus, alinhou tudo, porque a minha mentalidade, o meu psicológico, que a corrida faz acontecer na mente da gente é maravilhoso, porque você acordar cedo, né, já te dá um gás. Como eu percebi que acordar cedo para mim me fazia, não me faz muito bem. Naquele dia que eu esmoreço, ou final de semana, às vezes domingo, que não vai correr e tal, que já acorda perto de 7 horas, 6 e pouco, eu já fico, já não é um dia É tão um bom dia como mais, eu acordar é um dia mais 5 horas. preguiçoso, né? Se acordar 5 horas da manhã, você pegar um percurso lindo, contemplando a natureza, coisa que eu não dava muita importância, confesso. O pessoal falava de natureza, de sol, e eu dizia, que nada, bobagem. Hoje, igual o dia que eu corri mesmo, Rorita Barrocão, fui e voltei. Que maravilha, o sol, aquela natureza, aquela paz, Estrada aquela coisa linda, né? sensação de superação. Então, isso também me ajudou muito, alinhado ao curso, alinhado ao estudo mesmo, né, do Sim. autoconhecimento, foi a corrida. Eu falo que até oriento muitas pessoas assim, gente, vai correr, se não vai correr, consegue, vai caminhar, mas sai de manhã cedo, pega aquele solzinho ali aparecendo, Gostoso. revigora, seu dia já é outro. Então, assim, a corrida eu não consigo deixar. E eu falo, gente, não é pelo corpo. Realmente, a corrida para mim, e não é competição, porque as pessoas até criticam. Infelizmente, acontece isso. A Ludmilla mal começou a correr, já está achando que é atleta, né? Já está querendo medalha, isso, aquilo. Mas não é. É igual a colega fala, às vezes isso é nato, a pessoa só não descobriu. Quando ela passa a realizar, é dela, ela corre com leveza, acontece, e é o que tem acontecido comigo. Eu não vou para uma disputa. Eu vou porque eu gosto de correr, eu chego lá e dou o máximo. Aí, se eu tenho as pernas muito grandes, isso vai me favorecer e eu não posso fazer Não, e tem talentos naturais que a gente tem. Eu, por nada. exemplo, eu me comunico bem. Agora, eu nunca descobri que eu comunicava bem até eu começar a me comunicar. Eu não sabia eu não sabia que eu sabia, muito pelo contrário. Eu chegava muitas vezes na frente para apresentar um trabalho de faculdade, eu ficava nervosa. Eu não sabia que eu era boa nisso até eu experimentar. E quando a gente experimenta, quando a gente começa realmente a se conhecer e a se conectar com quem a gente é, meu Deus, a vida todinha flui. Todinha, todinha, todinha. Bastante. Agora, sim, Tati, uma questãozinha que eu acho bem fundamental em tudo isso, em toda essa trajetória, esse resgate, é a energia, é o ambiente no qual também a gente se encontra. Não por julgamentos, enfim, mas das pessoas que a gente permite estar próximo a gente. Concordo. Como eu percebi que isso influencia a mudança de ambiente, a mudança de, de, de um novo, de ares novos. Gente, isso é Muitas tremendo. vezes de pessoas, porque a gente sabe que de fato tem pessoas que não estão alinhadas com a nossa energia, tem pessoas que não têm, por exemplo, que não olham a vida do mesmo jeitinho que a gente olha, e essa energia acaba contaminando a nossa energia. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente começa a praticar o distanciamento amoroso, um pouquinho mais quando a gente vê
que algumas pessoas não estão alinhadas com a nossa vibração e muitas vezes atrapalham o nosso desenvolvimento. Isso é do processo, faz parte do Essa processo. mudança também eu percebi que é fundamental. A gente precisa realmente dosar, realmente selecionar, não Se porque uma proteger, pessoa é melhor que a outra, não, não é isso, não é julgamento. Mas é como sim. você falou, a energia mesmo é alinhar. Então, quando eu me voltei para pessoas que realmente estavam ali nos mesmos propósitos, as mesmas ideias, pensamentos ótimos, maravilhosos, pessoas para cima, eu me vi que eu, entendeu? Que eu conseguia me resgatar e ser realmente quem eu sou, alinhada àquelas pessoas, porque da Sim. maneira que eu estava, eu não conseguia, eu sempre era bloqueada, existiam as barreiras e dali, em vez de seguir, me levantar, me erguer, eu só caía. Então, isso eu percebi assim, que é fundamental. A gente precisa ter essa vigilância de permitir as pessoas que estão ao nosso redor, de estar analisando isso, às vezes parece bobagem, mas precisa analisar se a gente está no trabalho, você acha que é tudo de maravilhoso, e quando você percebe não é, você precisa progredir, você precisa atuar melhor, você precisa fazer maravilhas e está presa. Ou às vezes você está no meio de amigas que é só confusão, titi, tá, e que quando você muda, você vê que flui, você conversa com pessoas melhor. Então, todos esses aspectos, esses pontos, a gente também precisa estar atento, e isso também é autoconhecimento, a gente perceber aquele ciclo, aquele meio que não está fazendo bem para a gente, e como você falou, praticar o distanciamento por amor e realmente se afastar. Não vai estar fazendo mal a ninguém, mas quando percebe que nós estamos sendo afetados, é preciso recuar ali um pouquinho e buscar um ambientezinho melhor. Eu Isso também concordo, fez refletir bastante todo esse tempo. concordo. Lud, em relação ao seu trabalho, você falou que não confiava em você o quanto profissional. E você, eu não tenho dúvida que você é uma excelente profissional, porque as pessoas viam isso em você e você não conseguia enxergar. Como é que está a sua vida profissional nesses últimos meses, depois que nós terminamos o treinamento? Como é que você está se sentindo? Como é que você está atuando? Conta para mim se mudou alguma coisa. Ah, mudou sim, bastante, certeza. Eu consigo produzir, né? Eu consigo delimitar, colocar ali momentos que, vou fazer isso e isso, e no final do dia você conseguir botar um ok naquela agenda sua. É uma sensação maravilhosa, coisa que Gostosa. eu só tinha que pegar aquelas atividades e anotar em outros dias novamente. Hoje não, consegui riscar, colocar um ok, é um sentimento maravilhoso. Hoje eu consigo atender realmente como eu sempre quis, que é com mais, sempre atendi com muita educação, muita atenção e carinho, mas ainda assim não era da forma que eu gostaria que fosse, porque, como eu falei, eu lido muito com pessoas de baixa renda, né? Então, Sim, assim, pessoas principalmente da roça. Então, elas já vêm com tantos problemas, tantas situações que uma conversa, um diálogo que você tem para aquela pessoa ali é fundamental. Então, hoje eu já consigo escutar mais, né? Desenvolver com mais humanidade. Telefonema, mensagem de cliente. Fê, de novo, não sei o quê. Hoje não, qualquer hora, qualquer momento eu atendo com prazer, sabe? Eu consigo ouvir melhor, eu consigo me doar mais, porque eu já acho que isso já é para mim que uma missão, porque assim, eu tive uma trajetória, né, na minha profissão, na qual tudo foi se encaixando, na verdade. sim. Eu cheguei a estagiar, então, assim, no INSS, e eu me identifiquei muito com a parte previdenciária. Então, de repente, eu fui para um escritório que eu trabalhei na parte previdenciária, estudei para até concurso, né, para o INSS, enfim. E, então, essa área eu sempre me vi assim na missão, que é a missão de fazer o bem. Porque Sim. o que é você atender uma pessoa que um salário mínimo para ela é tudo na vida, que está ali na roça, passando necessidade. Então, quando você consegue, isso para mim eu sinto cumprir mais uma missão. Então, hoje eu faço e consigo tirar esse retorno dessa maneira. Não é a questão financeira do que vem para mim, não. Isso eu É falo para Deus todo consequência, dia. né? É consequência, eu falo, Senhor, é um papel, é a missão que o Senhor me deu, e eu abraço ela cada dia de uma forma melhor, com mais amor, e as coisas vai fluindo.
né? Você vai colocando amor, você vai fazendo com prazer, vai fluindo. Eu era muito estagnada, não conseguia desenvolver da maneira, não conseguia atender com mais tempo, da maneira que eu gostaria. Então, hoje eu já consigo fazer isso e vejo quão maravilhoso está sendo esse retorno. Pessoal mesmo assim, tanto dos clientes, muitos feedbacks, como eu tenho recebido mensagens de clientes, eu chego a compartilhar, às vezes, assim, com duas amigas minhas mais próximas. Mila, que maravilha! É isso aí que a gente sempre quis te falar e você não acreditava. Então, assim, percebo que até os clientes conseguem ver, né, esse retorno de agradecer, de elogiar, de falar, nossa, como você é humilde, como você atende a gente de uma forma simples e tal. E realmente era isso que eu queria passar, sempre quis passar, né? Então, conseguir hoje estar vivendo isso para mim é maravilhoso. Então, uma mudança assim na profissão em relação a isso. Também, assim, quando eu tinha que ir num fórum, uma coisa, eu ia na marra, não vou mentir. Hoje eu vou por prazer, hoje eu chego, eu sou bem recebida, né? As pessoas, você se sente mais acolhida. Até isso eu consegui perceber o tanto que eu me sinto mais acolhida hoje, né? Nos lugares que eu vou, né? As pessoas que eu convivo, que às vezes até a gente mal falava um oi, que hoje você vê, você já desenvolve até um diálogo, uma conversa de uma forma tão simples, tão pura. Então, muita Só porque mudança. está aberta, né, Lud? Só porque você está E realmente, você está numa vibração de acolhimento. E quem acolhe é acolhido. Quem dá acolhido. amor, recebe amor. Quem está conectado realmente com quem é, quem está. Eu fico falando que não existe nada mais poderoso. Não existe nenhuma fórmula. Por exemplo, a fórmula da mulher empoderada. Não existe fórmula para uma mulher ou para qualquer ser humano ficar empoderado ou ser empoderado. Não existe uma receita de bolo. É só se conectar com quem é, porque nós somos seres maravilhosos, nós somos realmente seres divinos, nós somos seres plenos de amor. E toda vez que a gente se conecta com a nossa natureza, as coisas acontecem. A gente se torna mais magnética, a gente produz um encantamento nas pessoas. Você percebe hoje que você produzindo encantamento nas pessoas? Verdade, Um verdade. Essa é a magnetismo, um magnetismo uma natural. coisa assim tão leve, tão simples, que a gente, né, já faz Nem mesmo, não é nada percebe. forçado, nem percebe, já aconteceu e foi. Sim. Justamente isso aí. É muito bacana, eu acho muito bonito, porque independente do que os outros tenham a oferecer, eu de fato considero que somos sim todos irmãos, independente do que o outro está Verdade. passando, Bem, independente do que o outro está passando, assim, eu fico realmente muito feliz de saber que na vida daquela pessoa ali eu fiz a diferença, nem que for com um sorriso, com um obrigado, ou com um trabalho bem feito. Para mim, a magia da vida é essa, a gente conseguir fazer o máximo de pessoas que estão à nossa volta felizes. É sinal que a gente está cumprindo a nossa missão. Lúcia, agora me conta um pouquinho sobre o seu relacionamento. Você tem um relacionamento muito maduro, muito sólido. Você e o maridão estão juntos há quanto tempo? então, de namoro, tudo 18 anos, né? Nossa, Vai fazer em fevereiro, 18 anos. Época de Copérdia aí eu lembro que você já era ainda. apaixonada. Então, claro que relacionamento é bobagem de dizer, né, que é fácil. Não Sim, é fácil, são sim. pessoas totalmente diferentes, enfim. Mas a gente vai levando, vai lidando, vai aprendendo a respeitar o espaço de cada um. Mas com o Sair da Fossa, o que mais me ajudou a trazer para o meu relacionamento, para o meu casamento? Sim. Os ciúmes. Eu sempre fui ciumenta. E ele também, sempre muito ciumento. Então, isso chocava muito. E ali a gente vivia o quê? O mundinho de nós dois, né? Só saía nós dois. Tudo que fazia nós dois. Aí, depois dos filhos, nós três, depois nós quatro, enfim. Não tinha essa, vamos sair com amigos, com casais, vamos sorrir, vamos conversar, vamos ter... Ou então, vamos ter um momento só seu, vai lá, deixa que eu tenho aqui só o meu. Não, porque o pensamento estava ali, a cabecinha, as minhocas, só pensando mil e uma coisa assim, de nada a ver, né? Mas Sim. acontecia. Vai trair, vai me enganar, vai isso, vão dar em cima dele. Vai para o outro, enfim. Então, isso me ajudou muito. Então, hoje eu consigo até mesmo incentivá-lo.
né? Igual com a corrida, vai correr, eu vou correr segunda, quarta, sexta, você vai, terça, quinta e sábado, eu fico com as crianças, você vai, ele passou a correr um pouco, depois parou por causa do joelho, então, volta para o seu futebol, sexta-feira, vai lá, tem que ter um momento seu, com seus amigos, isso é fundamental. Sim. Então, assim, hoje eu já passo a incentivar para ir mesmo. Você não tem um amigo, aí as meninas às vezes falam, você não acha que está empurrando demais seu marido já para sair? Não, é necessário que ele tenha o momento dele também com os amigos, como eu acho que para mim foi fundamental exercer isso, de sair com minhas amigas, coisa que eu não saía, minhas amizades se afastaram, justamente por isso, porque nós dois era sempre só a gente, não aceitava, se eu decidisse ir, ele emburrava, e aí para não ter confusão, eu não ia. Sim. Então, ele, do mesmo jeito, sempre foi mais caseiro, na verdade, por parte dele. Eu sempre gostei de sair, de me divertir. Então, eu me aprisionei um pouco nessa situação de balancear ele. Sim. Mas hoje, depois de sair da força, não, consigo compreender plenamente que tem que ir. Eu vou também, encontro minhas amigas, é maravilhoso, é tudo de forma muito saudável. E o quanto que isso tem fortalecido, porque você consegue captar energias maravilhosas, situações, você consegue dialogar com seus amigos. Quando você volta para casa, você está ainda mais leve do que você viver aquela rotina como eu vivia, né? De só nós dois, tudo era muito da hora, tal, não sei o quê. Então, deixar um pouco isso de lado e viver realmente, intensamente, né? Viver as coisas assim de uma maneira melhor, mais leve. Sim. Então, os ciúmes, toda essa situação que fazia a gente ainda ter, né, que todo casal tem seus atritos diferentes, isso era o que mais pegava. E você consegue perceber, Lud, olha só, você falou que tinha muito medo antes de tudo, sentia ansiosa, estava sempre preocupada, sempre em estado de alerta. E o ciúme nada mais é do que uma das manifestações do medo. Eu tenho medo, talvez meu marido me deixar, ou medo dele olhar para o lado, medo disso, medo daquilo. E quando a gente cura o medo, essa cura realmente ela transborda por todas as áreas da vida. E assim, você está claramente mais feliz, mais iluminada e, por consequência, você está mais bonita. O maridão percebeu essas mudanças? Como é que porque você falou que você está incentivando, que o seu ciúme melhorou bastante, que a relação está muito gostosa. E ele, para você, o que você acha que mudou alguma coisa no jeito que ele te enxerga? Melhorou bastante. Nesse sentido mesmo de parceiro, né? Sim. Então, vai ter um encontro. Antes, se a gente fosse sair, eu tinha que falar, sei lá, uma semana antes, tal dia a gente vai sair assim. E se desse, se acontecesse. Hoje não. Vai ter uma confraternização, vai só casar, tal dia, tal hora, bora. Então, hoje ele está assim, eu percebo que ele está mais parceiro, ele aceita, dá mais um sim do que não, né? Consegue estar entrando nessa vibe junto comigo. Nessa questão, claro que ainda fica ali uma coisinha, né, do que a gente acaba postando, mas eu me sinto bem, posso, igual eu falo para ele, estou aqui, ninguém está fazendo nada de errado, e é isso, mas eu percebi que ele chegou mais próximo, né, nesse sentido, nessa vibe de aceitar. Contagiou ele. Ser parceiro, contagiou. E daí ele aceita mais as coisas para a gente fazer. Tinha mais barreiras, assim, sempre colocava um não ou uma desculpa, porque eu acho que hoje ele pensa assim, se eu não for, ela vai, porque ela está toda empoderada. Então eu vou também, não sei se teria isso, mas ele está bem mais positivo também, aceitando mais. Tá junto, no dia da live, e no dia da live eu achei ele muito bonitinho. Ele estava lá levando água e arrumando para você. Depois ele entrava no celular dele para assistir, todo orgulhoso. Realmente eu fiquei assim impressionada. Na verdade, para mim foi uma surpresa, porque eu estava ali nervosa, ligando, meu Deus, esse negócio não vai ligar, não vai. E por questão de sistema mesmo, porque pela live em si é incrível o tanto que eu estava tranquila. Até hoje eu não consigo entender o tanto que eu estava tranquila. Porque você mesma. E aí o sistema que eu fiquei, aí ele veio, ajeitou, enfim. Quando eu sentei que ele veio, copo de água, atitudes que ele não tinha mesmo. Por mais anos que a gente está junto,
pequenas atitudes assim, que para mim foi marcante, eu fiquei surpresa. E aí Significa ele se muito, né? afastou, foi para o quarto, eu nem sabia que ele estava assistindo a live, porque eu achei que ele estava assistindo televisão, Pois estava mas depois todo mundo veio me dizer que ele estava assim lá assistindo, e ele também veio no final falar, né? Coisa que também eu achei assim o máximo, que foi parabenizar, também não esperava que ele se abrisse daquela maneira quando acabou. Ele brincou com a situação da minha mãe, e logo depois ele falou, nossa, foi muito bom, parabéns. Eu falei, real, sério? Sério, meu, foi bem, eu não repeti muito, então ele, não, você falou com muita clareza, realmente você falou muito bem e tal. Então, o elogio ter partido dele assim, por ele é mais fechado, a personalidade dele não é de demonstrar tanto, né? sim. Então, ele conseguiu colocar isso para fora, esse sentimento, então já é uma vitória. Então, tudo isso a gente muda e vai refletir nessas mudanças nas pessoas também que estão ao nosso redor. E são 18 anos, né, Lu? De um relacionamento de 18 anos e você conseguir ainda observar gestos de carinho, de surpresa, que nem você ficou surpresa com o jeito dele, isso é muito gostoso. E tudo isso alimenta, né? De Ali, uma forma positiva. com certeza. E se você estivesse agindo da mesma forma que você sempre agiu, com certeza ele também estaria agindo sempre da mesma forma. Então, E outra situação, essa questão, não que o presente em si, o bem material, né, ele venha a ser algo mais importante, mas eu falo pela atitude o de ir gesto atrás de algo. Então, com o passar do tempo, querendo ou não, relacionamento, as pessoas vão ficando frias, né, nessa situação, se nesse sentido de acomodam. comemorar aniversário de casamento, o aniversário da esposa, do esposo, enfim. E eu sempre busquei manter isso porque eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de presentear, muito de doar, apesar de que quando eu vou receber, eu ainda fico meio sem gracinha. Esse é um pontozinho que eu estou trabalhando em aceitar. Receber, saber receber. Receber, isso. Eu ainda tenho esse pontozinho. Mas é um momento que, para casal que já está há muitos anos, isso muitos acabam deixando, acho que é algo banal, e não é. Isso alimenta, isso fortalece, isso revigora muito o relacionamento. Então, na viagem também, eu fui pega de surpresa porque eu estava querendo muito um tal de um All-Star branco, e eu não achava, e quando eu cheguei no shopping, que eu achei, eu falei, não acredito, eu achei o All-Star. Aí eu fui e tal, ele virou e falou assim, é sério, você tá querendo um tênis? Porque quase nunca fui de usar tênis, meu Sim. negócio é uma sapatilha no pé e tchau. Aí ele chegou lá e falou, então vou te dar o tênis. Então, assim, momentos que eu jamais iria imaginar que ele ia virar e me dar um tênis, porque justamente essa prática ficou Essa pelo sensibilidade. lado dele. Sim. Ficou. Então, no meu aniversário também fui pega de surpresa com um presente. Então, não é pelo material em si, mas por perceber que ele teve essa atitude de manter isso que acaba alimentando. Poxa, a pessoa pensou em mim, foi atrás, se esforçou, né? Quis me Escolheu algo, agradar. quis me agradar da maneira que fosse. Então, assim, isso é muito importante e que também por parte dele tinha ficado um pouquinho, e com esse meu desenvolvimento, com essa mudança, ele conseguiu voltar isso dentro dele Ai, que e coisa. praticar. Lude, eu vejo, e eu quero que você me corrija se eu estiver errada, que a sua principal mudança foi a sua autoestima. O que é autoestima, afinal de contas, Tati? É a crença que eu tenho em mim mesma. Eu consegui compreender como é que a minha cabeça funcionava e consegui programar os meus pensamentos para que eu voltasse a acreditar em mim, para que eu voltasse a ver o meu valor, enxergar o meu merecimento e voltar a me amar, porque eu sou realmente a principal protagonista da minha vida, eu sou a principal estrela da minha vida, e se eu não me amar absurdamente, eu não vou poder nem cobrar isso dos outros. Como é que eu posso querer que os outros amem alguém que nem eu mesma amo? Então, o que eu vejo em você com muita, muita força é, assim, uma autoestima transbordando. Você enxerga isso também? Enxergue, enxergue. É aquela coisa, sempre, estou muito magrela, isso aqui não está certo, isso aqui de Uhum. tudo, né, em si, no contexto, tudo. E me colocava para baixo mesmo, né? Às vezes até nesse sentido de sair com o marido, uma pessoa tal mais bonita, arrumada do lado, você, poxa,
Sentiu Eu tô insegura. insegura, eu tô ruim na fita e tal. Mas hoje não, hoje eu saio, hoje eu sinto que sou eu mesma e vai gostar de mim da maneira que eu sou, da maneira que eu acho que tá legal, a maneira de que eu vou me vestir, ou de que eu vou me arrumar, enfim. Foi igual pintar o cabelo, eu acho que vai ficar legal assim, apesar de que ficou muito além do que eu pensei, que foi quase loura, loura. E eu Você dizia, não quero ficar negra do cabelo louro, não. Mas, mesmo assim, eu me sinto bem, vou fazendo, então a autoestima para mim é elevadíssimo mesmo. Não tenho mais assim, isso eu falo com toda certeza. Essa preocupação espelho. toda que eu tinha, que era absurda, para mim sair na rua, meu Deus, será que eu vou com essa roupa? Aí eu ia mudar, quando eu via o tempo já passava, eu já tinha trocado de não sei quantas peças de roupa e no final saía, e quando eu saí ainda não me sentia bem porque para mim todo mundo estava me olhando, parecia que eu não estava legal, enfim. Hoje não, vou com esse, pronto, saio, me sinto bem e comigo mesmo. Se eu achar que está legal, o pensamento dos outros que fique por Fico, lá mesmo. deixa Autoestima. passou a ser indiferente o que os outros Isso. pensam. Eita, que maravilhosa. Lud, conta pra mim assim, o que mais te surpreendeu. Tati, eu entrei no CE da Fossa, eu quis aprender, eu quis entender de inteligência emocional, eu quis entrar na jornada do autoconhecimento e eu sei que você desenvolveu várias coisas. Você desenvolveu a sua autoestima, você melhorou seu relacionamento, o seu lado profissional. Eu tenho certeza que o seu lado mãe também melhorou bastante. Que o jeito de você enxergar a vida mudou, porque você sempre bate muito nessa tecla. E eu queria que você me explicasse o que mais te surpreendeu, do tipo, Tati, eu entrei no programa de desenvolvimento por conta disso e eu colhi assim um resultado que eu não imaginei que conseguiria. Teve alguma coisa nesse processo que foi além das suas expectativas? Meu Deus, agora você me apertou sem me abraçar. Conta pra mim. Foi além das minhas expectativas. Tati, na verdade, assim, eu entrei nesse propósito de tentar, Sim, né, que seria uma tentativa, deu certo, graças a Deus, e muito. Então, assim, que superou minhas expectativas, acredito que em inúmeros pontos aí, porque eu não imaginava que eu fosse conseguir aplicar já de imediato, né? O que é que sim, eu pensei? Eu falei, vou tentar aprender, ver como que lida com tudo isso aí e como é que vai ser ao longo do tempo, sei lá, eu pensava isso bem distante. Será que desse curso eu vou ter que fazer um outro? Eu vou ter que buscar me aprofundar mais, vai ser mais superficial, enfim, eu ficava nesses questionamentos. Então, sim. achar assim, o que me surpreendeu em tudo, porque foi tudo um estralo de dedo, foi realmente o que eu precisava, foi no momento certo, foi na hora certa, eu já fui quando eu tinha as aulas que eu já ia enxergando, puxa, isso está falando de mim, isso é para mim. E eu já fui abraçando, eu já fui catando um pouquinho de cada coisa, então foi surpreendente em todos os sentidos. Realmente as expectativas foram além, porque eu achava que era algo que ia perdurar por mais tempo. Sim, Claro que nós que ainda temos muito que mudar, é o que eu falo, gente, eu não sou uma pessoa 100%. Tenho sim. minhas falhas, meus defeitos, mas o que mais me agredia, aqueles pontos que me faziam mais me maltratar, graças a Deus eu consegui já resolver. Mas os defeitos, as falhas, a gente vai trabalhando aos poucos. Mas essa questão do autoconhecimento, da autoanálise, enfim, foi tudo maravilhoso, porque aconteceu. Foi naquele momento ali, não perdi nenhuma aula, porque eu também acho que se eu tivesse perdido, eu perderia o foco. Então, eu Sim. tentei ter o foco de não perder a aula, de assistir tudo ali direitinho, de participar, e fui abraçando As mesmo. Foi tudo atividades que estavam na área de membros, você fez todas? As fiz, atividades? fiz, Te aquelas ajudaram? respostinhas, fui fazendo. Maravilhoso. E chega um momento que a gente vai responder, meu Deus, o que é que eu vou colocar aqui, né? Às vezes você acha É que é uma muita coisa. pergunta. Nossa, tem hora que você fica, né, numa saia justa, mas no Sim, final você consegue, você vai refletir, você consegue colocar ali. E ajuda exatamente. muito, muito para a gente trabalhar. Ah, que coisa boa. Lud, se você pudesse deixar um recado para as mulheres que não acreditam em si, que estão tendo problemas com ansiedade, com medo, com preocupação, com falta de crença
no que merece, aonde pode chegar, as coisas que podem conquistar. Que recado seria isso? O que você deixaria realmente de mensagem para as pessoas que estão vivendo ainda hoje do mesmo jeitinho que você vivia antes de descobrir a inteligência emocional? Conta aí para mim. É deixar a mesma mensagem nesse sentido da questão de não desistir de você, né? Porque muitas vezes a gente acaba desistindo da gente, cuidando do próximo, cuidando das pessoas que estão ao nosso redor e nós vamos ficando. Então, o importante é se amar, é buscar realmente desenvolver algo que te traz o prazer, que te traz essa satisfação de vida, porque nós estamos aqui para isso, é para viver, é para realizar o melhor no dia de hoje. Então, o que eu deixo o recadinho é isso, é buscar, é não desistir, buscar cada dia algo que vai te fortalecer, que vai te resgatar, né? Conseguir enxergar a pessoa grandiosa, né? Que a mulher, porque a mulher ela tem um papel fundamental, é muito importante. Então, assim, é buscar essa raiz, algo que está dentro de si, para que floresça e florescendo continue mantendo ali ela, né, como uma flor regadinha, molhadinha, para ficar bem sustentável e poder levar mesmo a energia maravilhosa para as pessoas, porque nós podemos, nós somos únicos, cada um tem o seu jeito de ser, então é trabalhar consigo mesmo, é buscar melhorar, é ir atrás nesses momentos, né, até de profissionais, como curso mesmo, que vai te trazer uma luz, porque às vezes a gente também pode, até como eu fiquei querendo fazer algo mais um pouco perdida, então é necessário se encontrar e buscar o foco mesmo, que é buscar a felicidade, o autoconhecimento, ele é tudo, com ele você consegue desenvolver todos os aspectos da sua vida, é maravilhoso, eu falo porque eu vivi isso. Então, poder hoje realizar as coisas com mais leveza, com clareza, com amor, com precisão, é devido ao autoconhecimento, que é necessário a gente estar cuidando dele a cada dia, e com isso vem o autoestima, a gente se eleva e a gente consegue passar tudo de maravilhoso que tem dentro da gente, porque todos nós somos luz, a gente só precisa fazer com que essa chamazinha permaneça acesa e não pode deixar apagar jamais. É manter mesmo buscando tudo isso. O amor próprio, né, em primeiro lugar. Você falou uma coisa que eu achei muito bonita. Você falou assim, muitas vezes a gente fica querendo cuidar dos outros e a gente esquece de cuidar da gente. E o que as pessoas não sabem é que quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente tem para dar para os outros. Então a gente fica o tempo todo querendo... a gente consegue se doar. Exatamente. É incrível. Eu acho justamente isso, né? Eu amava as pessoas, eu queria cuidar de todo mundo que estava ao redor, mas eu ficava. Então, a partir do momento que eu consegui me enxergar e cuidar de mim, me amar, hoje as pessoas ao meu redor eu já consigo fazer tudo. Ajudar mais pessoas. Certeza. Com certeza. Isso acaba fluindo. É incrível, é maravilhoso. É muito gratificante. Vai acontecendo e você tem horas que para assim. Em alguns momentos que a gente está parado sem fazer nada e vem na mente, poxa, que maravilha. Parece que vai abrindo, né? Parece que cada vez os nossos olhos eles se abrem mais. A gente fala assim, nossa, como é que eu vivi isso durante tantos anos e não percebi? Tipo, nossa, como esse céu é lindo! Como o nascer do sol é um presente, é uma dádiva. Como é que eu tô aqui nesse mundo há 33 anos e nunca tinha observado como o céu é bonito? É engraçado, né? É um encantamento. As pessoas que falaram, diziam, bobagem, meu Deus, vou ficar falando as coisas que... E não, hoje perceber que realmente é maravilhoso, é grandioso, e a gente acaba cultivando cada dia mais e querendo mais e mais, né? Porque... E o pior é que a gente também fica naquela sensação de querer trazer as pessoas para dentro, vai acontecer. Dá vontade, né? Não, eu quero. Eu quero que você seja assim também, eu quero que você consiga enxergar isso. A gente começa a pregar, a gente não vou pregar. Parece que a gente quer abrir a cabeça do povo e botar tudo dentro para viver o que a gente está conseguindo viver, está conseguindo enxergar, está conseguindo praticar, e que a gente quer todas aquelas pessoas ali fazendo o mesmo, porque a gente tem a certeza que se fizer, vai estar completa, vai estar realizada,
mas claro que cada um, né, Tem o seu seus tempo. limites, tem seu tempo. E o meu foi agora, 34 anos, que eu passei a viver, a ser feliz, a fazer o que eu gosto e a transparecer isso com muita humildade, que é o que eu prezo. Eu prezo a humildade acima de todas as coisas. E seus valores, né? A humildade para você é um valor e ele tem que ser respeitado todos os dias e alimentado. Meu amor, muito obrigada. Você não tem noção do que essas palavras lindas e maravilhosas vão ajudar um bocadinho de mulher. Eu queria te Deus pedir abençoe que consiga. Vai sim.